E em relação a Márcia ter falado, então pode ser uma coleção de passarinhos, sim. Tem inúmeros passarinhos para a gente fazer, muito simples, pássaros lindos de feltro, a gente sabe disso, muito fácil, muito lindo. E o que a gente traz aqui, então, é a maneira de fazer, né? Então a gente vai vendo que se encaixa dessa maneira, tem essa possibilidade, que vai servir para outras coisas, e o pássaro de hoje também tem a sua dica, que vai servir para muitas coisas, e a gente vai falar sobre isso. E agora eu quero falar, então, já vou para o nosso pássaro fofo. Ai, gente, muito fofo, né? A maneira com que a gente consegue fazer um, um enfeite que cabe em muitas ocasiões, simples, com pequenos pedaços de tecido, né? Então, super barato de fazer e que se encaixa aí, como as gurias falaram, em tudo, né? Em casamento, noivado, batizado, tá nascendo uma criança, né? O pássaro traz toda essa simbologia e fofo, né? Fofo, passarinho é sempre fofo. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, ó, que vamos fazer passarinho, tá? Vamos fazer passarinho, vamos cuidar desses detalhes, falar sobre coisas fofas, os nossos sempre simples, né? Como vocês viram aqui, ó, aqui eu usei 2 tecidos, né, para a gente ver que poderiam ser retalhinhos, não precisa ser, né? Aqui também a gente poderia ter variado bastante. Esse é o tecido, um tecido muito fofinho que eu tinha aqui, uns retalhinhos de um vestido que eu fiz uma vez para minha sobrinha. Então, nem é um tricoline assim, é desses que nós estamos trabalhando. Primeiras dicas, meninas, vão procurar fazer esses passarinhos com tecidos que sejam macios, tá? Porque são peças pequenas para facilitar aí o nosso desvirar, tá? Então, vamos começar a fazer o nosso passarinho e aí eu vou recapitular o que nós tínhamos feito na nossa oficina anterior. Aqui nosso molde, né? Então, na oficina anterior nós falamos sobre fazer essa asa com essa abertura aqui atrás, eu parei exatamente onde nós estávamos, né, não segui, poderia ter desvirado, mas porque eu queria dizer isso para vocês, ó, não deixem excesso de tecido aqui, vocês estão vendo que eu cortei bem perto da costura, tá? Eu usei uma tesoura de picote aqui, eu não deixei excesso, porque as pontinhas dessa asa são muito pequenas, né? Relativamente, é um brinquedo delicado, assim, um produto pequeno. Então, não dá, quanto mais tecido tiver, mais difícil será para desvirar. E também não desvirei por outra dica. Lembrá-las que é só tecido, tá? Não, eu não coloquei nenhum tipo de manta acrílica, porque senão ela vai fazer volume. E aí, nesse caso, teria que ser uma peça maior. Terceira dica era lembrá-las que, ó, quando eu fiz aquela costura e uni as duas partes, eu fiz essas duas marcações aqui, ó, para reforçar que aqui tá costurado, né, gente, ó. Então eu entrei quando eu deixei a costura dentro do molde que nós fizemos, porque para poder desvirar e ficar todo costuradinho aqui, tá? Então agora eu vou desvirar com o auxílio de uma ferramenta, né? A melhor delas ainda é para peças pequenas um pincel. Vou desvirar, ó, por isso que eu falei para vocês, ó, não dá para deixar muito tecido, né? E nem colocar mantas aqui e nem tecido grosso, porque senão ele vai ficar muito, ela vai ficar muito firme. E como ela é uma asa que está por cima da nossa ave aqui, a gente não quer que ela fique dura, a gente quer que ela tenha um caimento, né? A gente não quer que ela fique firme. Deixa eu pegar ela novamente. Ó. Então, eu quero que ela fique só o tecido para ela ter esse caimento aqui, poder cair por cima do pássaro, ter essa leveza, tá? Então, vamos lá. Então, eu usei tricoline normal, né? Não peguei nada de especial, mas peguei tecido fino. Sempre na hora de desvirar, sempre segura, né? Acomoda, vai lá na. Ah, tu pode passar se tu preferir. Aqui para acomodá-la bem.
Eu vou só riscar essa aqui para mostrar para vocês que existe essa opção. Então, eu preciso cortar toda em curva para ela se encaixar. E aí, como eu entrei com a costura um pouquinho, ó, ela fica bem discreta mesmo, bem fechadinha, ó. Linha com linha. Então, tu pode fechar aqui com pontos invisíveis, ou, se necessário, aí nem precisa fechar, porque nós vamos costurá-la no pássaro, tá? Então, por isso que eu acomodo ela bem retinha aqui. Agora, tu passa, ou nesse modelo aqui, ó, vocês podem fazer uma costura de pesponto aqui, ó, com ela pronta, vindo. Nessa primeira asa aqui maior, eu venho até a altura dessa curva aqui, tá? E nessa outra, a mesma quantidade. Eu vou levantar aqui para vocês verem isso. Tá? Dá para fazer. Costurar aqui, ó. Acomodar bem. Mas eu queria mesmo era mostrar para vocês que como eu passei essa daqui, ó, essa nem tem aquela costura. Não é necessário, tá? É se tu quiser ter mais detalhes aí do que nós. Então, temos aqui a nossa primeira parte, né? Que é ela pronta. O nosso pássaro tem essa pence aqui, tá? Essa pence é o que vai fazer com que ele não fique achatado. Deixa eu mostrar aqui. Quem é costureira, quem costurou algumas peças sabe disso. Então, aqui eu tenho toda essa curva desse pássaro, ó, eu vou encher e ele vai ficar uma peça toda redonda. Mas se eu não fizer uma pence, é possível, tá? Mas se eu não fizer uma pence aqui, ele não vai ficar com esse gordinho aqui, esse mais largo, dando essa impressão de que é o que nós sempre temos, de que os pássaros são maiores embaixo, né, e menores em cima. Então, ele tem essa pence. Logo, eu vou cortar duas partes. Assim, pelo verso do meu tecido, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, que esse aqui até é um retalho, ó, dá para te usar lá nos teus, bem, aproveitar bem os teus retalhos, tá? Que caiba nosso pássaro, vocês estão vendo que, ó, tem bastante sobra de tecido ali, né? É um pedacinho de, ó, 20 centímetros de largura, no caso ele tá dobrado, então, por 16 centímetros de altura já cabe o nosso pássaro, né? Claro que duas vezes, então, 16 centímetros de altura por 40 já cabe todo o nosso pássaro. E se a gente perceber nessa quantidade que eu cortei aqui, ó, cadê o pássaro que eu deixei um pássaro cortado no papel para a gente ver? Ó, que se tu cortar um tecido quadrado, ó, tu tira dois pássaros, então um aproveitamento aí para, baseado no que a Márcia falou, né, de fazermos móveis, então nós já podemos ter dois pássaros iguais num tecido de 20 de altura por 21 aqui de largura, cabem os dois pássaros, tá? Então é super econômico. E as asas a gente já percebeu que saem dos retalhos, certo? Eu vou desenhar o meu pássaro. Vou ver se essa caneta é escura o suficiente. Vou ter o cuidado aqui para que ele não
Se mexa, né? E vou desenhar todo ele, tá, gente? Lembrando que tem uma marcação em cima, eu fiz uma marcação para vocês, que aquele lugar é o lugar que vocês devem deixar a abertura, porque da mesma maneira que nós escondemos a abertura da asa do nosso pássaro, nós vamos esconder embaixo da asa a abertura do nosso pássaro, para nos poupar aqui do ponto invisível. Corta, risca a pence aqui, né? E risquei todo ele, tá vendo? Agora eu vou. Eu não vou recortar todas as partes, tá, gente? Eu vou recortar só a parte de baixo. Então, por isso, eu vou colocar alfinetes aqui, na parte de cima, para segurar a parte de cima, para ele não se movimentar. Nós já fizemos trabalhos aqui em oficinas gratuitas desse tipo, né? Que nós vamos cortar só o que nós precisamos para o momento. Então, eu vou recortar a parte de baixo, porque eu tenho um bico aqui nesse passarinho, né? Então, eu vou recortar desde aqui a parte da frente, que também tá a marcação no molde, como sugestão, né? Porque o biquinho do pássaro pode dar uma variada. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, ele poderia ficar um pouquinho mais para baixo, poderia ficar o pássaro, né? Poderia estar com o bico em algumas posições, mas aquela marcação que tem no molde, ó, que é sempre aquela proporção que nós já falamos várias vezes, ó, o olho é logo acima, né, da boca, no pássaro também não é diferente, então, o bico tá um pouquinho abaixo da marcação do olho. Então, eu vou ter que abrir aqui na frente também para colocar essa marcação. Vou cortar as duas pences juntos. Eu acho mais fácil. Eu quero que elas fiquem iguais. Por isso que eu alfinetei, tá? E já vou parar aqui, ó. Não vou nem ir até o final lá, para facilitar mesmo aqui a minha situação. Vou marcar onde é o bico. Pelo meu molde. E meu primeiro passo será costurar essa pence. Por isso que eu não corto a parte de cima e cortei ela junto aqui. Por quê? Porque eu garanto que elas são na mesma posição, eu vou fechar essas pences, ó, encontrando aqui essas pontinhas, eu vou, ou seja, essa pence tem um pé de máquina, né? Por isso que eu pude recortá-la. Então, eu vou juntar as duas pontinhas, ó. O que aqui tem um aspecto, né, de esse V, eu vou fechar e vou costurar. Com um pé de máquina, tá? Para quem aí não gosta de costurar com a máquina toda para a direita, vai ter que diminuir um pouquinho, porque senão o pássaro vai ficar muito grande embaixo, desproporcional à parte de cima. Então, dá mais ou menos meio centímetro. Ó, deixa eu voltar para o lado que está desenhado. Eu vou costurar essas duas pences aqui, com ponto pequeno e com retrocesso para ninguém se abrir quando eu estiver montando o meu pássaro, tá? Essa é a parte que eu vou fazer agora. E aí eu quero trazer algumas sugestões para vocês. Deixa eu mostrar aqui. E trazer essa medida aqui também. Ó, eu fiz 2 bicos para o nosso pássaro de tecido ou pode ser de feltro. Eu fiz os dois. E aí eu quero dizer para vocês que é um micro retalho, mas ele é um retângulo, tá? Por que que ele é um retângulo? Só para facilitar a costura, porque bicos são coisas muito pequenas para a gente desvirar. Então, a gente, ó, ele tem 3 centímetros de largura por 2 de altura,
né? Então, é um retalhinho mesmo, para costurar. Eu vou dobrar. Lembra que eu falei que ele tem 3 de largura, né? Então, eu vou dobrar e vou costurar aqui, tá? Eu não vou começar lá na pontinha, ó, porque eu vou costurar para mostrar para vocês. Porque se eu começar aqui no zero, eu vou ficar sem sobra de tecido. Então, eu vou começar um pouquinho aqui para dentro e vou fechar. Uma costura simples aqui, só fechando. Ah, Marta, mas isso não é um bico porque ele vai ficar muito largo. É, porque a gente gosta de facilitar e logo vocês vão entender, tá? Então, o mesmo eu fiz com tecido, ó, dobrei nos 3 de largura e vou passar uma costura aqui. No tecido a gente vai conseguir visualizar até melhor do que o feltro. Deixa eu mostrar onde que eu vou fazer essa costura. Aqui é o detalhe que eu comentei com vocês, ó. Então, eu não vou começar lá no zerado daquela ponta, eu vou começar mais para cá, para eu ter esse tecido lá dentro do biquinho para poder desvirar depois, tá? Depois de desvirado, ele vai ficar assim, ó. O que é uma quantidade muito grande para o nosso pássaro. Deixa eu mostrar ele pronto. Esse é o de feltro e a mesma medida de tecido, tá? Deixa eu mostrar ele no pássaro pronto para a gente ver essa diferença. Então, ele é grande, olha o quanto ele é maior. Para a gente ter um bom espaço para costurar ele ali dentro com facilidade. Então, é por isso que ele é tão grandinho assim. Para não dizer que eu não falei de flores, eu vou dizer quanto eu deixei aqui para fora. Ó, ele tem 1 centímetro só para fora. Vocês lembram que eu falei que o retalho tinha dois, né, de altura. Então, um bom pedaço, a metade vai ficar lá para dentro, para ele ficar bem firme. Mas, tu não precisa fazer isso aqui se tu não quiser. Aí eu trouxe essa sugestão aqui, ó. Ó, eu cortei um retângulo, um losango, né, na verdade, agora não é mais um retângulo. Eu tinha cortado um retângulo. E pode fazer e colocar depois. No caso, esse aqui é de feltro, tá, gente? Ó. Pode costurar aqui no pássaro. Vamos fazer aqui que fosse um outro, ó. E pode costurar aqui no pássaro depois, tá? Ou fazer no tecido também. Então, agora a gente vai costurar essa parte para eu passar essa dica para vocês como desvirar essas coisas minúsculas e fazer essa pence. Vamos lá. Depois disso, aí é só plumante mesmo. E detalhes para fazer o mobile, né, para pendurar ele. Esse aqui não coloquei nada, para a gente ver como ele pode ter outras opções, né, mas pode ser, para pendurá-lo, pode ser simplesmente linha 10, quem gosta de costurar e de fazer brinquedo, sempre é bom aqui ter uma linha 10, né, que é uma linha forte. Eu acho legal de comentar isso com vocês, né, meninas, a linha 10, e tem gente que conhece ela como linha de pipa, ela é uma linha bem forte. É uma linha de costura, dá para costurar tudo normal, passa na agulha fina, mas ela é super resistente. E aí eu queria comentar com vocês sobre essa diferença dela, para vocês terem noção do quanto ela é mais forte. Vocês conseguem ver que aqui está escrito Tex 85? O Tex dela é 85. As linhas de costura que nós costumamos usar nas nossas máquinas, os retrós pequenos e os grandes, o Tex é 29.
é 29, 30. Então, para vocês verem o quanto ela é mais resistente. Isso significa que dá sim para usar ela no móvel. Fora isso, eu usei também dá para usar um cadarço fino. Aqui, no caso, aquela linha encerada, né, que a gente costuma usar também algumas vezes, que não rebenta nunca. Aqui eu tenho um cadarço, né, um cadarço de sisal mesmo, ó. Dependendo do teu pássaro, tu pode fazer. E aqui eu tenho que é bem possível usar para fazer qualquer trabalho, ó, e até o restante dos enfeites do pássaro. Aqui é fita mimosa número 0, tá? Normalmente a gente encontra ela nos armarinhos, conhecida como fita zerinho, tá? Se a gente pede zerinho, normalmente as pessoas sabem o que que é. Mas se não souberem, é fita mimosa número 0. Ela passa na agulha, ó. Claro que aqui não é uma agulha, mas vocês podem ver que a agulha não é grossa, né? E ela não é uma agulha muito fina, mas a fita mimosa é muito fininha e ela acaba passando aqui, vocês veem que tranquilamente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o quanto uma fita zerinho é legal. Então, eu vou pegar uma pérola aqui, ó, uma pérola pequena. Então, não necessariamente que tu tenha que comprar cadarço, né? Às vezes a gente tem um material e ele serve. Vocês querem, ó, que a fita mimosa, número zerinho, vai passar por dentro dessa pérola. Se a agulha passar, a fitinha passa. Então, ó, aqui eu já tenho um acabamento de um mobile, né? Tá? Então, quando eu passar aqui, ó, então, fita mimosa número 0 é legal. Ou outras coisas que tu queira aí, né? Como o fuxico. Agora eu vou guardar a pérola de volta, porque para não cair, né? Não cair, não se perder, não ter nenhum acidente. Eu não tenho crianças, mas essas coisas têm que ficar bem fechadinho. Certo? Então tu vai poder usar aí muitas ferramentas, linha de bordado, né, gente? Também pode ser. Vamos lá, vamos costurar nossas partes e eu vou costurar o bico, os bicos do pássaro, inclusive com linha contrastante. Tirar essas coisas daqui. Gente, essa pence, ela é feita pro pássaro, tá? Para roupas, pences não são assim. As pences morrem no zero, né? A gente zera elas, então não é exatamente dessa forma. Como para toda regra tem a sua exceção, então eu vou costurar ela de ponta a ponta. E fiz retrocesso e costurei com pontos pequenos. A parte mais difícil desse pássaro, eu acho que é desvirar o bico. O restante, ele é muito fofo, muito lindo, mas ele é bem simples. Então, eu vou mostrar para vocês aqui com linha como é que acontece. Então, eu tenho a dobra aqui, né? Eu vou começar do lado da dobra. Se eu começasse lá na ponta, eu também, a minha máquina poderia embuchar aqui, né? Porque é um retalho pequeno. Vou deixar até com a linha para mostrar isso para vocês, ó. Estão vendo que eu não comecei zerado, porque senão não vai ter tecido lá dentro para desvirar. Vou cortar a linha e vou cortar esse excesso aqui de tecido. Logo, vou ficar com
triângulo, né? Quase um triângulo. Eu vou cortar esse excesso, mas vou deixar aqui um farelinho de outra forma também que tu queira fazer o bico, tá? Qual é a sugestão para fazer isso? Pode ser com linha de bordado, pode ser com linha de costura de preferência dupla. Pegar uma linha de bordado, tá, gente? Que é mais grossa para vocês enxergarem, mas pode ser com linha dupla. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um pedacinho, deixa eu voltar para cá, baixar ele aqui. Fica paradinho, assim. Primeiro eu vou tirar essa parte aqui, pra gente ficar tranquilo. Então, eu vou tirar o alfinete aqui das pences, ó. Gente, e aqui, ó, tá a pence costurada. Ó. Eu também vou tirar metade desse meu meio centímetro aqui, para não preciso ficar com esse volume, ó. Aqui que eu falei para vocês, ó, que essa pence não é uma pence de roupa, tá? Porque a pence de roupa não pode terminar assim, né? Dando esse abrupto aqui, tá? Então, para tudo tem um. E no caso aqui, a gente quer fazer uma base mais larga para o pássaro, então. Ó, então, fica aqui. Eu costurei meio centímetro para dentro, de ponta a ponta. Faz elas iguaizinhas, tá, gente? Para na hora de montar o pássaro aqui, ela estar próximo. Por isso que eu deixei aqui tudo alfinetado, ó. E agora eu vou só alfinetar aqui, mas ela se encaixa bem direitinho, né? Porque nós, tá? Vou colocar um alfinete aqui. E não preciso cortar lá em cima para não me perder, não se deslocar esse tecido. Então, agora eu tenho aqui a pence alfinetada e bem juntinha. Vamos ver como desvirar essas pecinhas, então, que é a parte mais difícil. Como eu. Ah, eu não costurei a de feltro, né, gente? Costurei só de tecido. Deixa eu costurar de feltro também, para mostrar. Então, fica a dica para vocês fazerem outros bicos, ó. Deixa um espacinho de tecido lá e corto o excesso, mesmo com o feltro eu costuro com pontos pequenos, tá, gente? Ó, e deixo um pouquinho de tecido aqui. Como ela é uma peça pequena, a mesma desvantagem que ela tem para desvirar, porque ela é pequena, né, para a gente desvirar, isso aqui às vezes pode parecer meio complicado, né? A desvantagem que ela tem de ser pequena acaba sendo a mesma vantagem para eu conseguir desvirar ela com uma agulha. Então, vocês estão vendo que eu tô com uma agulha bem fina, inclusive, né? Então, eu peguei uma linha de bordado ou linha de costura dupla. E por que dupla? Só para ficar firme. Dei um nozinho numa das pontas, ó. Não é um pedaço muito grande. E como a peça é pequena, eu consigo colocar a agulha aqui dentro sem ela furar os lados, porque é pequenininho aqui, né? Então, eu saio lá perto daquela ponta, ó. E não levo a minha linha toda para lá, tá? A gente deixa aqui, ó. Ó. E trago para cá o suficiente só para eu dar 2 pontos nessa parte aqui de fora. Aquela sobra de tecido ou de feltro. 2 voltas, ó. Dois pontos assim. E
Vou tirar, né, a minha linha da agulha, ou cortar aqui a minha linha, porque eu não posso ficar com a minha agulha. E como ela é bem pequenininha, eu consigo puxar ela de volta aqui, ó. Eu vou puxando, não é diferente de tudo que a gente está acostumada, né? Tudo que a gente vai desvirar é um pouco de puxa, um pouco de empurra, por isso que tu tem que dar 2 pontinhos aqui, tá? E aí tu vai desvirar essa pecinha. Vou fazer com linha aqui na de tecido também. Com linha dupla, eu vou pegar a branca aqui, que é para aparecer mais. E com uma agulha fina, bem fina, agora eu vou fazer. Mas faz com linha de costurar, faz com ela dupla, tá, gente? Ó, no meu caso aqui, eu vou deixar ela até dobrada, bem dobrada. Porque senão tu pode rebentar lá, passar trabalho, né, na verdade. Então, eu vou fazer isso com a linha, vou dar um nozinho. Esse nó é só para eu enxergar qual é o meu lado, tá? Deixar esse de feltro de lado. E vamos usar aqui branco no laranja para a gente enxergar bem isso, tá? Ele tá muito perto, né? Dá meio que um reflexo aqui no branco, né, gente? Então, vamos lá. Eu consigo, como é muito próximo, eu consigo fazer isso sem furar nenhum lado do tecido. Saio lá na pontinha, deixo a minha sobra aqui na minha mão, ó. Não deixa ela aí toda, né? E dou uns 2 pontinhos aqui naquela minha sobra de tecido, da minha margem de costura, na verdade, tá? Vou tirar da agulha aqui e vou puxar. Tirar um pouco dessa linha aqui da aparência. E vou puxar, vou desvirar, ó, vou segurar e vou ir puxando. Vou ir puxando e empurrando, como tudo que nós falamos aqui. Eu vou trazer aquela ponta. Então, eu consigo. É bem fácil, ó, gente. Eu já consigo puxar o tecido e aqui a gente sabe por que que o nó ficou desse lado. Puxo, veio todo o biquinho, ó. Como eu fiquei com esse nó aqui na mão, quando eu cortar essa linha, lá dentro não tem nó, né? Então, eu consigo fazer com que ela suma. Aqui a linha, ó, eu vou puxar e ela vai sair de lá. Não tem enchimento esse biquinho também, tá, gente? Então, é muito mais fácil de fazer assim. Ou outro formato que tu queira, é claro, né? Então, tá pronto o nosso biquinho. Agora eu já tenho 3. O que que eu vou fazer agora? Venho na minha marcação e vou costurar o biquinho para dentro. Eu vou cuidar aqui, porque eu costurei com linha branca, que a costura fique para baixo, para o lado de baixo do pássaro, tá? E vou posicionar ele aqui. E essa largura toda que a gente fez foi para que a gente visse uma baita de uma folga aqui, ó, bem fácil para a gente poder costurar bem e ele não escapar. Então, talvez tu tenha pensado que ele estava muito largo na saída, mas é porque tudo isso vai ser eliminado. Ó, então ele ficou virado lá para cima. Aqui tu cuida, deixa eu pegar um outro e o molde para a gente exemplificar. Quando tu for posicionar ele ali dentro, só tem que ter esse cuidado, ó, porque ele vai ficar posicionado entre os tecidos, né? Cuida para que ele não esteja, ó, assim,
ou assim, isso vai determinar a posição do teu pássaro. Qualquer uma delas, na verdade, tu pode usar retinho, né? Mas cuida aí para ver qual te agrada mais. Então, se tu quer que ele fique retinho, cuida que ele esteja retinho na posição, que é o que eu vou fazer agora. Ó, eu vou posicionar, vou imaginar que ele está reto e toda a parte mais larga vai sair. Agora sim, então eu tenho essas duas partes juntas, alfinetado. Eu vou usar a nossa abertura e vou começar a costurar aqui, fazer toda a volta com pontos pequenos e terminar aqui. Começa aqui e termina aqui, para destras, né? Começa aqui, faz toda a volta e termina aqui. Vamos lá. Pontos pequenos, porque a peça é pequena. Tá. Lembrando que para fazer esse tipo de peça, né, nós costumamos sempre dizer que a agulha de máquina para costurar brinquedos são agulhas normalmente número 11, né, porque são tecidos delicados. Então, o nosso caso aqui não é diferente. Essa peça é uma peça pequena, portanto, ela tem as curvas muito delicadas. Nós vamos usar aqui a agulha 11, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô com ponto pequeno. É processo. Hoje vocês vão ter que cair até o final, né? Porque já que não tem oficina na próxima semana, nós não queremos terminar com essa pendência, né? Já estou aqui chegando na parte do bico. Como eu fiz ele bem grande, ele tem uma bela folga por fora, então ele não vai escapar. Acompanha bem as curvinhas, quanto mais devagar tu costurar aqui. Depois que tu fizer o primeiro, tu vai entender que tu pode até mudar a posição, botar um pouquinho mais para baixo esse biquinho, tu já vai poder fazer as tuas experiências. E se tu muda o biquinho do pássaro, tu já muda, parece que já é outro pássaro, né? Ó, então ele ficou costurado, só uma pontinha ficou lá para dentro e a maior parte vai ser toda eliminada, ó. Olha o quanto vai ser eliminado aqui. É por quê, gente? Porque é uma peça pequena e se a gente fizer pequena, fica muito difícil de colocar ela aqui, né? Agora nós vamos recortar, desvirar e rechear nosso pássaro. Vamos ver aqui. Vou recortar com tesoura de picote. Ou vou ter que dar piques, né? Por aquelas pecinhas pequenas. Aqui na abertura eu gosto sempre de deixar um pouco mais de tecido, não preciso passar trabalho.
E vou recortar toda a volta. Tenho, então, toda a minha peça com Pix, já tirei aquele excesso, não precisava ficar aqui, né? E deixei aquela margem na abertura. Antes de desvirar, eu já vou marcar aqui, ó, vou dobrar ele, né? Ele vai encontrar a costura do início e do final e já vou marcar. Para facilitar o fichamento, depois ele já tá marcado, né, gente? Ó, agora eu vou desvirar. Vou lá no rabinho, separo que nem dinheirinho e vou desvirar minha peça. Que é só o rabinho que é pequeno também, né? Então, ficou bem fácil pra gente. Eu pego primeiro a parte mais difícil. Antes de desvirar a peça, eu já acomodo ele, ó, para abrir ele até o final. E aí o restante é só trazer mesmo para fora. Ó, a pence, que faz com que ele tenha essa base aqui. Olha o tamanho do meu biquinho. Então, uma peça tão pequena assim eu não conseguiria costurar. Então, se não tivesse toda aquela sobra o que saiu, toda aquela parte larga, né, da abertura foi embora. Tá? Então, ela pode ser feita de feltro ou de tecido. Vocês viram que eu não coloquei enchimento, né? É só o tecidinho mesmo. Agora, vamos rechear. Vou pegar uma pontinha, né, gente? Tudo que é pequenininho, peças pequenininhas, a gente pega sempre um pouquinho só de plumante e leva lá no rabinho, porque senão depois ele esvazia, tá? Leva lá com o pincel ou com o enchedor de boneca, ele tá aqui, ó. Então eu levo ele para lá, ó, levo ele até lá a ponta, porque senão depois ele tende a vir para o espaço mais largo, o plumante, e aqui fica vazio. Eu não quero, então eu coloquei um pedacinho de plumante e empurrei para lá. Só isso. Agora eu vou começar a rechear ele. Vou completar primeiro as partes mais longe, né, que são a parte aqui do rabinho dele, um hashi, eu gosto, ó. Recheei ele. Ele vai bem pouquinho plumante, tá, gente? Até vou ligar aqui a balança, só para vocês verem que é econômico, né? Porque é fofo, é um produto fofo, é um produto que cabe em várias situações, em vários presentes, em vários produtos que tu venda, tu pode agregar esse, né, esse pássaro, ou esse, ou outros, mas ele é um produto que é de fácil para tu colocar, porque ele tem pouco enchimento, pedaços pequenos de tecido.
Agora é só completar o recheio. E tá pronto o nosso pássaro. Vem aqui na pence, ó, coloca a plumante, por isso que eu disse que tinha que ser com retrocesso no começo e no final, né? Porque a gente vai encher, vai empurrar e vai também para as mãos de alguém. Nesse caso, a gente não quer um produto que fique aí se desmanchando. Como eu marquei aqui, ó, ele já tende a me demonstrar. Não deixem essa abertura grande, mas eu já vou explicar por quê. É importante também começar e terminar com retrocesso, tá? Porque aí eu vou fechar ela com pontinhos e depois eu vou costurar a asa aqui em cima, ó. Vou posicionar essa nossa abertura bem aqui, ó, tá? E aqui eu já vou cuidar, colocar ela, ela vai ficar bem em cima dessa abertura. Vou dar uns alfinetes maiores aqui pra. Ó. Por isso que ela não tem plumante nenhum. E a partir desse momento, se tu quiser que ele seja um mobile, então a gente, antes de costurar aqui, a gente já vai definir aquela nossa quantidade de fita ou de linha. Vamos fazer aqui com corda. E tu vai colocá-la aqui, ó. A gente, sabe qual é o lugar de colocar? Depois de pronto, tu consegue entender que ele tem uma pence aqui. Vocês veem como ela é importante, né? Essa pence, como ela faz toda a diferença aqui, ó. Era um modelo todo arredondado em costuras, mas o fato de ter essa pence aqui, ó, faz um 3D que parece aqui que ele força essa curvinha, ó, e já muda essa curva aqui da frente. Então, neste lugar aqui, ó, a gente consegue perceber, vocês podem ver que tá bem aqui na pontinha da asa, inclusive, ó, que é o lugar onde nós vamos colocar o nosso pingente. Pegar uma linha de costura fina e mostrar isso para vocês. Eu não vou fechar o meu, porque vocês viram que eu não tenho nada dessas aberturas fechadas aqui. Eu quero que elas fiquem fechadas, tá? Deixa eu só pegar a minha linha aqui, para a gente já entender isso. E aí vocês me digam, eu vou ali ler os comentários, se vocês ficaram com alguma dúvida. Porque realmente as partes que tinham cuidado era aprender a fazer, recortar ali, colocar a pence e o biquinho para fazer essa peça bem delicada. Então, ó, eu tenho aqui a minha abertura, ó, mesmo nesse eu consigo entender que aqui é que começou a subir o bico, ó. Então, neste lugar aqui, eu vou prender aquela parte, essa parte aqui eu posso fazer, né? Ó, antes de fechar aqui para mostrar para vocês, porque agora eu fecharia isso aqui, que no caso também pode ser com pontos comuns, né? Porque vai ficar totalmente costurado embaixo dessa asa. Então, eu vou fechar essa daqui com um tipo de um chuleado, né? Por isso que eu reforço para vocês, não deixem essa abertura grande. Ela tem que ser proporcional ao tamanho daquela asa para ficar bem escondidinha aqui. Como que tu vai saber isso? Costurando a asa, desvirando, que nem nós fizemos, tu vai saber
o tamanho que ela tem. Vamos confirmar isso? Ó, eu tenho aqui a minha asa pronta, a minha não, a do pássaro, ó. E ela pronta aqui, ó, ela tem 4 centímetros, vocês estão vendo aqui, 4 centímetros. Lembra que eu falei que no molde, para não deixar mais de 13,5, então, tu já sabe que aquela abertura tem que ser menor do que 4, para tu poder guardá-la toda aqui. Então, agora ele tá fechadinho. Eu não vou nem tirar essa agulha daqui, porque eu vou costurar aqui essa parte. Pegar uma das minhas aqui, vou escolher essa, uma qualquer aqui para mostrar para vocês. O tamanho tu vai definir, né? Porque se for um mobile, tu vai atravessar aqui, né? Vai colocar essa parte e vai ir colocando. Então, pegar aqui o meu fio encerado, por exemplo. Que é que a gente usa para costurar partes de uma boneca, né? Vou passar. Ele sim tem que ser com uma agulha maior para passar, né? O fio encerado não é tão fácil de passar numa agulha fininha. E vou prender aqui nessa parte, ó. Super simples, tá vendo? Vou costurar. Vou dar um nozinho bem reforçado com qualquer uma dessas partes, com a fita ou com outra parte. Ela vai ficar aqui, ó, escondida com os teus nozinhos e eu ainda prefiro fita, tá, gente? Fita e cadarço. Eu acho que fio encerado é mais trabalhoso para. Ó, então eu vou prender ele aqui, já vou prender inclusive aqui com a minha costura. E quando eu colocar a asa aqui, esse nozinho do meu mobile vai ficar escondido aqui embaixo. Como que a gente costura? Pegando só o tecido de baixo, deixa essa abertura aqui, ó, bem aqui em cima da outra, e pega só no tecido de baixo, fazendo uma voltinha de 1 centímetro para cada lado dessa costura já é o suficiente. Então, para a gente ver aqui, ó, aqui é o centro, deixa eu pegar uma caneta. Aqui é o centro, por aquela costura a gente consegue entender. E eu vou colocar aqui, e olha onde está minha costura, onde ele está preso. Ele está preso aqui por baixo. Dá 1 centímetro de cada lado. Então, o pingente vai estar escondido aqui e o pássaro vai ficar penduradinho. Ai, gente, olha que lindinho esse aqui vai ficar. Como que é o nome dessa cor? A Márcia sabe, é Shabby Chic, né? Por isso que eu disse para vocês que ele não precisa. Vou tirar as agulhas daqui primeiro. Que não precisa manta, nada para reforçar essa asinha, ó. Agora é só pintar o olhinho ou não. Nesse caso aqui não tem uma rosa no lugar do olho, né? Olha essa partezinha, essa pence que a gente fez aqui, tá vendo? Que eu acabei de fazer com vocês, ó. E o rabinho bem cheinho, olha o nosso pássaro. Importante, encher a pontinha e fazer a pence e rechear bem ele, que o nosso pássaro fica, ó, tá? Sozinho aqui. Mas eu tinha uma guirlanda aqui, uma mini guirlanda para fazer de ninho para ele, ó. Certo, gente? Vamos ver agora o que acontece com esse aplicativo.
Espero que vocês tenham gostado, que tudo tenha ficado bem claro.